News. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui, na Bahia. Olha que massa ver 33.400 famílias baianas realizarem o sonho da casa própria. E os mais de 9.500 agricultores conseguirem o título do seu pedaço de terra. Quem tá de boa agora também, com água em casa, sem o aperreio de ter que depender de carro-pipa, são os 40 mil campo-alegrenses. Depois de 30 anos, a BR-235 está pavimentada. A BR-116 também tá massa. Foram concluídos 16 quilômetros da duplicação entre Feira e Santa Bárbara. Se ligue que foi aqui, em Vitória da Conquista, que o governo concluiu a maior obra de aviação regional do Brasil. O aeroporto Glauber Rocha vai atender moradores de 100 cidades baianas e mineiras. Salvador também teve o aeroporto ampliado com recursos federais. Na educação, 495 ônibus entregues e 302 obras escolares concluídas. Lixões em 8 cidades vão ser desativados com a inauguração da Central de Tratamento e Valorização de Resíduos de Santa Cruz Cabrália. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou mais de 11,9 bilhões à saúde da Bahia e garantiu vacina disponível para imunizar toda a população. Também levou comida à mesa de 5.800.000 baianos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 do Bolsa Família. Os artistas também receberam ajuda com a Lei Aldir Blanc. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E se depender de nós, ele vai crescer mais. Porque o que nós vamos mostrar em São Paulo? O presidente que combateu a corrupção, o presidente que aprovou reformas importantes, como o marco do saneamento, a independência do Banco Central, a reforma da Previdência, o marco do gás, a lei de falências, o marco das startups, o presidente que levou água para o Nordeste, o presidente que concluiu obras inacabadas, que fez a verdadeira reforma agrária, que foi intolerante com a chaga da corrupção, o presidente que olhou para os mais pobres quando criou o auxílio emergencial, posteriormente o Auxílio Brasil, que é um programa assistencial que traz uma rampa de ascensão, então que teve essa sensibilidade, que salvou empregos e empresas por meio do benefício emergencial, do Pronamp, e que soube conduzir o Brasil num momento muito difícil, sem olhar o futuro. Sem deixar de olhar o futuro, semeando o futuro, plantando prosperidade. O presidente que fez aí 144 leilões de concessão e contratou aí 848 bi de investimento. O presidente da privatização do primeiro porto da história, que é o do Espírito Santo, que vai fazer a privatização da Eletrobras, que vai fazer o leilão de Congonhas, que vai privatizar o Porto de Santos. É isso que eu vou mostrar. Hoje nós temos, lá em Caxias do Sul, a maior usina de produção de grafeno da América Latina. Essa tecnologia nacional, ela tem uma eficiência gigantesca comparada com as outras, né? E com isso, nós temos uma maior usina e a partir daí você tem as aplicações, que é a terceira etapa, como transformar aquilo em produtos novos. E hoje nós temos literalmente dezenas de produtos ligados nessa cadeia. Eu fiz até a gente fez um evento lá com o presidente Bolsonaro, ele foi lá porque ele falava muito, o pessoal sacaneava ele. O pessoal fala assim, põe aí o nióbio de vice-presidente, etc, mas ele estava certo. Então, você vê, grafeno, nióbio, terras raras, que é outra coisa interessante, mas do grafeno e nióbio que ele falava muito, hoje a gente tem grafeno, maior usina de produção de grafeno da América Latina e muitos produtos. Nióbio, a melhor tecnologia de produção de nióbio do mundo é nossa, né? E muitos produtos. Eu vou falar uns produtos de grafeno aqui, que a pessoa sabe. Por exemplo, o tênis de grafeno já existe, com a sola de grafeno. Tecido para camiseta, incluindo casamento esportivo, de time de basquete, essas coisas já tem. Material, da mesma forma também, estrutura de carro, né? Estrutura liga, de sanduíche. Uma liga, né? Liga, é como ele faz com polímeros. Na verdade, ele substitui polímeros, né? Então, partes de automóveis, né? Para-choque, etc., que é muito mais resistente. No nióbio, por exemplo, a gente pode falar que o Brasil, graças à CBMM, o nióbio, hoje o Brasil tem a melhor cadeia, a melhor produção de nióbio do... Ministro, boa noite. O senhor costuma dizer que muito do que o governo faz não aparece, né? Não é divulgado. O que o senhor destacaria, por exemplo? Muito obrigado pela excelente pergunta, Branca. Eu destacaria 6 reformas que nós fizemos e que ninguém comenta. É impressionante isso. A primeira, nós fizemos uma tremenda modernização da legislação trabalhista, as famosas normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Antes, uma empresa importava uma máquina que vinha com um carimbo de selo de segurança da Alemanha. Chegava no Brasil, tinha que gastar 30% do valor daquela máquina para padronizar a máquina novamente. Nós simplificamos, modernizamos a legislação. O resultado, o emprego está crescendo. Ninguém falou dessa mudança que nós fizemos. Fundamental. Outra mudança que ninguém fala. Reforma administrativa. Nós temos menos funcionários hoje do que tínhamos em 2011. E não é só isso, uma tremenda digitalização de serviços públicos. E aqui, Augusto, eu me permito, porque meu pai, ele teve um AVC. Ele era aposentado.
tinha que ter prova de vida, tinha que levar ele no... Graças a Deus a gente tinha um carro ainda, para levar ele no INSS, numa agenda bancária para prova de vida. Imagina um idoso, doente, ter que pegar um ônibus, andar 60 quilômetros para prova de vida. Hoje você faz com celular. Uma tremenda reforma administrativa pela modernização e digitalização de serviços públicos. Terceira reforma tributária. O governo não fez reforma tributária. Como não? 11 reduções permanentes de tributos. 11. E se aprovar o PL 4188, que vai à votação no Senado semana que vem, vão ser 12 reduções tributárias permanentes. Nunca você reduziu tantos tributos como reduziu nesse governo. Isso aumenta o quê? A eficiência econômica, a eficiência alocativa. Quarta reforma que ninguém fala. Reforma no setor financeiro e mercado de capitais. Nós criamos 14 novos instrumentos financeiros. Nós desestatizamos o crédito. Quando você olha o passado, em dezembro de 2015, o crédito livre na economia era responsável por 51% dos empréstimos. Hoje é 60%. Os bancos privados, em dezembro de 2015, 44% dos empréstimos. Hoje, 57%. O BNDES está diminuindo a sua participação e o mercado de capitais está vigoroso no Brasil. Por quê? É a desestatização do crédito, uma tremenda reforma do setor financeiro e do mercado de capitais que ninguém comenta. Fica à vontade para pegar o papel aí que te facilita a vida. Eu tô lendo aqui, mas eu tô no caminho, Me preparei, pô, estudei. Claro. Quinta reforma, concessões e privatizações. As pessoas não falam, mas nós fizemos uma mudança de política econômica fundamental. Antes, ganhava a concessão, a privatização, quem oferecia o maior preço para o governo. Hoje ganha quem oferece o maior investimento privado. Aí as pessoas ficam... O ministro Guedes prometeu 1 tri em privatizações. Cadê 1 tri? Está aí. Só que, dada essa mudança, 200 bilhões já entraram no caixa do Tesouro Nacional e outros 800 bilhões vão ser em investimento privado contratado. Isso é contrato assinado. Inclusive, nesse ano, 80 bilhões de reais desses contratos. Então, você tem uma ampla agenda de concessões, privatizações que não pararam mesmo durante a pandemia. Ninguém fala nada. 1 trilhão em recurso disso aí. E, por fim, a reforma microeconômica dos marcos legais. Novo marco de ferrovia, novo marco de cabotagem, novo marco de saneamento, autonomia do Banco Central, nova lei de falências. Você tem melhoria do ambiente de negócios. É uma ampla agenda de reformas microeconômicas que, na prática, faz o quê? Crescimento econômico e crescimento da produtividade. É por isso que toda hora os analistas falam assim, o PIB vai cair, e ele vai lá e aumenta. Em 2020 foi assim, em 2021 foi assim, e em 2022 foi assim. Já podem pedir música no Fantástico, erraram 3 vezes seguidas já, e vão errar a 4ª pro ano que vem de novo. Por quê? Porque eles estão olhando a economia pelo lado da demanda, eles estão olhando uma economia que não existe mais. Nós fizemos, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, que, aliás, eu reforço, o melhor ministro de economia da história do Brasil, disparado, um gênio, é a economia pelo lado da oferta, é a economia seguindo o supply side economics do Reagan nos Estados Unidos. Então o que acontece? Nós estamos deslocando a curva de oferta e os analistas de mercado estão olhando a curva de demanda, eles estão olhando a curva errada. Qual é a diferença? Como é que é para o leigo? O leigo quer dizer o seguinte, nós estamos fortalecendo o investimento privado. É por isso que o investimento privado acabou de bater outro recorde, a maior taxa de investimento desde o terceiro tri de 2014. O que isso quer dizer? Nós estamos focando na geração de emprego e renda via mercado e não via governo. Quando desloca a curva de oferta, a produção da economia, a produtividade da economia como um todo aumenta. Aí alguém vem e fala, mas tudo bem, isso aí tá bom, mas o lado fiscal tá ruim. Bom, o lado fiscal tá ruim? Isso aí é estranho também, Augusto. Pelo seguinte, eu vejo os analistas de mercado dizendo, o Brasil tem um lado fiscal que eu tô com medo. Eu peguei os dados das expectativas de mercado. Em janeiro desse ano, o mercado acreditava que a relação dívida-PIB em 2024 ia ser de 88%. Hoje, o mesmo mercado acredita que a relação dívida-PIB em 2024 vai ser 84%, ou seja, caiu. É mais ou menos você chegar assim, tô com medo daquele aluno, ele não está indo bem.
Em janeiro se fala isso, ó, ele só vai tirar 5 na prova. Aí chega em junho, não falei que o aluno ia mal, ele tirou 7. Pô, a nota da pessoa está melhorando e você está dizendo que ela está piorando. E por fim, eu quero deixar claro aqui, esse é o primeiro governo em 20 anos que vai terminar seu ciclo de 4 anos gastando menos em relação ao PIB do que quando entrou. Em 2018, o governo gastava 19,4% do PIB e nós vamos terminar esse governo gastando 18,9% do PIB. Ou seja, caiu a expectativa de dívida está caindo, o governo está gastando menos, está arrecadando mais, estamos diminuindo impostos. Olha, vamos ser honestos, o ministro Guedes é porreta, cara. O cara é bom demais. Eu cheguei na reunião do G20, Nazi, depois da ministra francesa querer responsabilizar o Brasil pelas mudanças climáticas do mundo. Depois que ela falou bem muito, de que o Brasil era o responsável, porque o presidente Bolsonaro, eu pedi a palavra e disse perante o G20 do turismo. Nós aqui, nós somos responsáveis por 80% do dinheiro do mundo. 80% do PIB mundial vem de nossos países. E nós produzimos 78% do monóxido de carbono, dos gases de efeito estufa na atmosfera. Alguns países aqui produzem esses gases há mais de 200 anos. Como a senhora francesa, ministra da França. Vocês sabem, desses 78%, quantos por cento é do Brasil? 2,9%. Satélite, NASA. O auditório veio ao chão, dava vergonha alheia. Fui mais além, Márcia. Perguntei à ministra da França, quantos por cento do seu território está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? Menos de 5%. A senhora sabe quantos por cento do meu território, do meu país, está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? 66% do meu território. E a Amazônia brasileira está preservada sim, não pegou fogo, não se acabou. Quem quiser ir aqui, eu faço questão de pagar para levar os senhores lá. Temos 84% da nossa Amazônia brasileira igual como Jesus Cristo veio à Terra. NASA, está aqui. E vou mais além. 1 em cada 5 pratos que nós comemos aqui, nossos países do G20, um prato vem do meu país, com apenas 7% do seu território usado para a agricultura. Os senhores sabem quantos por cento do meu país é usado para terras indígenas apenas? 14%, o dobro do que é usado para a agricultura que nós alimentamos 1 em cada 5 pratos de comida no mundo. Dava vergonha alheia, Nazi. Eles não sabiam para onde olhar. Todas as democracias estabelecidas no mundo já utilizam desse artifício, que gera uma confiança. Eu não tenho dúvida, se o presidente Bolsonaro perder democraticamente as eleições de 2022, a gente vai pescar junto, lá no Rio Ribeira do Iguape, a gente lá no Vale do Ribeira, vamos pescar lá em Fernando Noronha, São Miguel do Milagre, e se preparar para outra, democraticamente. Porque a gente sabe, né, que os países democráticos, eles querem auditoria. Não há porquê não ter auditoria do negócio que é um direito meu e seu. Eu mesmo quero auditoria do meu cartão de crédito, porque eu não quero do meu voto. Qual é a diferença que tem? E se não passar a proposta do voto impresso, então? Eu acho que vai passar, eu não penso em não passar. O nosso Congresso, eles querem um instrumento democrático, que é bom para todo mundo isso aí. Eu não tenho dúvida disso. Nós fomos o motor da economia durante esses 3 anos, quando a pandemia parou. Fique em casa, a economia veja depois. Esse setor não ficou em casa. Esse setor trabalhou e esse setor produziu. Gerou renda, emprego. Plano Safra, tudo isso é importantíssimo. Mas o presidente Bolsonaro fez uma coisa única que nós não podemos esquecer, que foi a priorização da política de regularização fundiária nesse país. Isso tirou o cabresto, isso deu liberdade para o pequeno produtor. O que a gente vê emociona a todos nós quando entregamos um título. Hoje, uma guerra lá na Europa, 10 mil quilômetros daqui, nós temos problema do trigo. Mas o Brasil já vinha trabalhando isso e pode ser autossuficiente em poucos anos. Quero dizer para vocês que o Plano Nacional de Fertilizantes foi gestado muito antes disso tudo acontecer. Alguém falou aqui sobre a lei da cabotagem. Importantíssima. Há quantos anos isso estava parado no Congresso Nacional? Nós temos aí também um exército de pequenos produtores produzindo de maneira integrada no cooperativismo. São exemplos para o mundo. E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Pará. Em Marabá, entregou mais de 50 mil títulos de propriedade de terra a pequenos produtores rurais. Em novo repartimento, inaugurou um trecho pavimentado da BR-230, a chamada rodovia Transamazônica.
As obras de pavimentação deste trecho da BR-230, a rodovia transamazônica, estavam paradas desde 2013 e foram retomadas em 2019 pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. São 102 quilômetros entre os municípios de Itupiranga e Novo Repartimento, no Pará. O investimento foi de mais de 227 milhões de reais na recuperação da via, o que deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas no interior do estado. Por aqui vai passar a produção, por aqui vão passar as pessoas, por aqui vai passar a prosperidade. Inaugurada na década de 70, a Transamazônica tem cerca de 4 mil quilômetros de extensão e chegará a mais de 5.600 quilômetros, com os trechos que ainda vão ser pavimentados. O agronegócio não parou. Os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam, assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais. A ponte é uma demanda antiga da comunidade. Serão investidos cerca de 200 milhões de reais na obra, que devem beneficiar cerca de 300 mil pessoas que dependem de balsas para a travessia, trazendo mais economia, rapidez e segurança no percurso. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta-feira uma extensão da Ferrovia Norte-Sul e o terminal ferroviário de São Simão, em Goiás. O terminal de São Simão possui infraestrutura moderna e 6 silos para armazenamento de grãos. Aqui do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Este é o primeiro terminal que conecta o estado de Goiás à malha de trens paulista e ao principal porto brasileiro, o Porto de Santos. Os 172 quilômetros de ferrovias entregues ligam o terminal de São Simão, em Goiás, à cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. Esse trecho faz parte da Ferrovia Norte-Sul e é apenas uma parte dos mais de 1.500 quilômetros previstos para estarem 100% operacionais até julho deste ano, entre as cidades de Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Mais de 700 milhões de reais investidos nesse segmento, que vai começar a transformar a realidade local, a vida das pessoas. Temos um time maravilhoso de ministros, de secretários, entre outros servidores, que realmente tudo fazem para que a iniciativa privada cada vez mais tenha liberdade e possa investir no Brasil. Motoristas que atravessam a ponte Rio-Niterói rumo à Baixada Fluminense ganham um novo acesso à linha vermelha. A segurança também foi reforçada com câmeras de monitoramento. A obra foi inaugurada neste sábado pelo presidente Jair Bolsonaro. A construção da ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha no Rio de Janeiro custou 450 milhões de reais. A obra foi executada pela concessionária Ecoponte e vai permitir maior fluidez no trânsito de veículos coletivos e de passeio, os mesmos que estão autorizados a transitar pela via expressa linha vermelha que conecta o Rio com a Baixada Fluminense. A nova alça, com 2,5 km de extensão, deve beneficiar o fluxo diário de cerca de 15 mil veículos que agora não vão mais precisar passar pelo início da Avenida Brasil para chegar à Baixada Fluminense. O ministro da Infraestrutura comemorou o início de um ciclo de investimentos de 15 bilhões de reais com o programa de concessões do governo. São vários impactos de um programa de concessão. Fora o investimento, fora a melhoria na mobilidade, fora a diminuição do tempo de viagem e mais, com o pedágio mais barato. No segundo semestre, a inauguração da via expressa portuária vai desafogar o trânsito no centro do Rio de Janeiro. Esse é o governo federal, trabalhando pela retomada que o Brasil precisa. Igor, peraí. Quando os ciganos chegam no meu ministério, eu falo pro cigano, presidente mandou cuidar de vocês. Vocês mandam aqui. Quando o índio chega lá, eu falo a mesma coisa. Quando o marisqueira... Porque qual foi a ordem do presidente? Atendam o segmento. Se for só aquele áudio, acabou, gente. Ele está dizendo, nós estamos prestigiando vocês, a ordem é cuidar de vocês. Mas aquele áudio não prova nada. A minha preocupação é esse homem que diz que saiu andando
cobrando propina. O áudio do Milton, não. Você vai encontrar áudio que eu estou dizendo para a criança. Presidente mandou fazer tudo para vocês. As crianças que mandam aqui. É uma forma da gente se dirigir ao nosso público, ao nosso segmento. Vocês mandam, estamos aqui para servir vocês. Agora, este homem sair pedindo propina, aí sim, aí é grave, mas contra o homem que usou, abusou da confiança do ministro Milton. Portal 1G News.